17 de março de 2025, quem vos sauda com a paz do Senhor Jesus Cristo é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição desta semana: a igreja tem uma natureza organizacional. Leitura diária desta segunda-feira se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Uma reunião de ministério para consagração de presbíteros. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Ouvindo a palavra de Deus, nos fortalecemos na fé e ficamos firmes no dia mau. Portanto, diz assim a palavra do Senhor. Atos 14, versículo 23. Isso, Atos 14, versículo 23 diz assim: E havendo-lhes por comum sentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Orando, os encomendaram ao Senhor em quem haviam cridos. A consagração de anciãos ou presbítero, aqui ministros ou pastores, foi feita não somente pela busca da vontade do Espírito mediante a oração e jejum. Aqui nós observamos que essa busca foi feita não somente pela busca da vontade do Espírito Santo, mediante a oração e jejum, como também através de um exame de caráter, dos dons espirituais, da reputação, da vida irrepreensível dos candidatos ao dito cargo, como está recomendado em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 10, que sejam irrepreensíveis. Se fossem achados irrepreensíveis, seriam consagrados ao ministério. Portanto, nós vimos que esses anciãos eleitos, também chamados presbítero, agora nesta segunda visita, os apóstolos, eles organizavam de certa forma, constituindo-os como sociedades religiosas, sob a direção de um corpo ministerial, estabelecendo uma distinção entre os que aprendem a palavra e os que ensinam, unidos em oração, jejum. Eles os apresentaram ao Senhor Jesus, em quem criam. Mesmo quando as pessoas passam a crer, ainda assim os cuidados dos ministros para com elas não terminou, pois ainda há necessidade de aperfeiçoar aquilo que está faltando na fé delas. É necessário que tenham homens, líderes preparados, aprofundados, instruídos dentro da palavra, para poder ensinar aqueles que se agregam à fé. E esses são os presbíteros. Uma das razões de Paulo e Barnabé arriscarem a vida para retornar àquelas cidades foi organizar a liderança da igreja. A liderança da igreja precisa ser organizada, se aplicar à oração e ao ministério da palavra, como já vimos em Atos capítulo 6. Portanto, eles não apenas verificaram a situação dos grupos de cristãos que caminhavam por si mesmos. Paulo e Barnabé também os ajudaram a organizar-se e a escolher líderes espirituais
que seriam capazes de ajudar a igreja a crescer. Ela só cresce, a igreja só cresce adequadamente sob o comando de líderes guiados pelo Espírito Santo. Então devemos orar, devemos apoiar a liderança de nossa igreja, de nossas igrejas, porque foram orientadas, instituídas por Deus. Então devemos apoiar a liderança. Mas caso Deus o escolha como líder de sua congregação ou de algum departamento, aceite humildemente a responsabilidade e continue em oração, instruindo o povo sempre. Portanto, maior responsabilidade do presbítero, do ancião, é ensinar o povo de Deus. Vejamos então que o texto sagrado de Tito, capítulo 1, versículo 5, Tito, capítulo 1, versículo 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros, como já te mandei. Vimos neste texto que Paulo orienta a Tito acerca da consagração de presbíteros. A palavra presbítero tem a sua origem na expressão grega presbiteros, que significa ancião. A antiga aliança, os anciãos são frequentemente mencionados como auxiliares do ministério religioso, como está em Êxodo capítulo 24. Após o exílio babilônico, as sinagogas dos judeus eram normalmente governadas por um concílio de anciãos sob a presidência de um diretor da sinagoga. O povo judeu era sujeito às decisões do Sinédrio, uma espécie de tribunal religioso completo de 71 membros anciãos, tendo o sumo sacerdote como presbíteros. Continuaram ter um sacerdote como presidente, e com o surgimento do cristianismo, cuja origem é divina, mas nasceu no meio da influência judaica, os anciãos ou os presbíteros continuaram exercendo a sua grande influência na igreja, não só fazendo parte do próprio conselho apostólico, como liderando as igrejas locais, como nós já observamos em Atos capítulo 14, versículo 23 a seguir. A palavra presbítero, como já vimos, possui a conotação de alguém maduro, experiente no ministério. Isso é, para ser presbítero tem que ser alguém maduro, consciente, experiente no ministério. Embora o termo presbítero signifique ancião, em algumas igrejas o presbítero não é necessariamente um ancião, mas sim um degrau da escala ministerial entre o diácono e o evangelista. Portanto, mesmo que o presbítero seja alguém novo de idade, deve mostrar maturidade cristã para exercer esta tão nobre e importante função ministerial na igreja. Em Êxodo 24, 9, versículo ao 11, a Bíblia afirma: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés haviam como uma obra de pedra, de safira, com o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aqui temos o primeiro conselho de presbítero fazendo parte do ministério religioso de Israel, por ocasião da outorga da lei
pelo Deus de Israel. Esta é a primeira parte desse estudo. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Deus te abençoe.